Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. Muito obrigada pela companhia em mais essa nossa conversa sobre jurisprudência. Hoje o nosso papo é sobre as teses repetitivas do STJ. E para organizar a conversa, a gente está seguindo uma divisão por disciplina que foi preparada pelo Dr. Paulo, advogado e especialista em direito público. A ideia é ajudar no estudo, né? Facilitar um pouco a fixação. Exatamente. E é bom lembrar que essa organização é mais didática mesmo, como você disse, para facilitar. Então, ela pode não bater certinho com todas as classificações lá do STJ, porque muitos temas acabam sendo meio interdisciplinares. Entendi. Faz sentido, para focar na compreensão mesmo. Isso. E só para deixar claro, para a gente ter segurança no que a gente está falando, a nossa análise de hoje foca nos temas de recurso representativo de controvérsia, os RR6, que já transitaram em julgado até 19 de março de 2025, tá? Os dados foram checados agora, em 30 de junho de 2025. Isso, para garantir que estamos com a informação mais atualizada possível dentro desse recorte. Perfeito. Então vamos lá para o nosso primeiro bloco, hoje dedicado ao direito penal. Vamos analisar as 5 primeiras teses que selecionamos, temas 1259, 1218, 1215, 1205 e 1202. Começando pelo 1259. Esse tema trata daquela questão do tráfico de drogas junto com o porte de arma, né? A pergunta é: quando a majorante lá do artigo 40, inciso 4º da Lei de Drogas, por usar arma, acaba absorvendo o crime de porte? E quando não? Quando são 2 crimes separados em concurso? Essa é uma dúvida bem comum na prática. O STJ bateu o martelo sobre isso em novembro de 2024. O ponto-chave é o tal do nexo finalístico. Nexo finalístico. O que seria isso exatamente? É a ligação de finalidade. Se ficar claro, assim, provado no processo, que a arma estava sendo usada para o tráfico, tipo, para proteger a droga, para intimidar na hora da venda, essas coisas. Ah, entendi. Se a arma era uma ferramenta do tráfico mesmo. Exato. Nesse caso, aplica só a majorante do tráfico e o crime de porte fica absorvido. Agora, se não existe essa ligação direta, tipo, a pessoa estava traficando e, por outro motivo qualquer, também portava uma arma sem relação com aquele tráfico específico. Aí são 2 coisas diferentes. Isso. Aí são crimes autônomos, tráfico de um lado, porte ilegal de arma do outro, em concurso material. A dificuldade, muitas vezes, é provar essa finalidade específica. O contexto do flagrante, as provas colhidas, tudo isso conta. Com certeza, a prova dessa intenção deve ser o ponto crucial. Bom, vamos para o próximo. Tema 1218. Esse fala de descaminho e princípio da insignificância. A questão é, se a pessoa já cometeu descaminho outras vezes, essa reiteração impede aplicar a insignificância, mesmo que o valor do tributo sonegado seja baixo? Olha, a tese firmada pelo STJ em fevereiro de 2024 foi bem direta. Sim, a reiteração impede, independentemente do valor ser baixo. Mesmo que seja um valor pequeno, se for reincidente específico ou tiver a outros registros, já era insignificância. Realmente recomendável no caso concreto. Isso abre uma margem, né? Uma válvula de escape para casos muito específicos, talvez. Exato. Uma análise mais casuística. E outra coisa, para verificar essa reiteração, essa contumácia, o STJ disse que podem ser considerados procedimentos penais ou fiscais que ainda estejam em andamento. Não precisa esperar a condenação definitiva ou aquele prazo de 5 anos do artigo 64 do Código Penal. Nossa, isso é relevante. Então, inquéritos ou processos fiscais em curso já podem pesar contra a aplicação da insignificância no descaminho? Podem sim. A análise da reiteração ficou mais ampla nesse sentido. Entendi. Bem importante essa definição. Vamos seguir. Tema 1215, agora sobre crimes contra a dignidade sexual. A dúvida aqui é sobre bis in idem, a dupla punição. Pode aplicar ao mesmo tempo a agravante genérica lá do artigo 61, inciso 2º, a linha F do Código Penal, que fala de violência doméstica, ou prevalecimento de relações, e também a causa de aumento específica do artigo 226, inciso 2º, que é quando o crime é cometido por quem tem autoridade sobre a vítima. Boa pergunta. A regra geral definida em novembro de 2024 é que não há bis in idem. Ou seja, em geral, pode aplicar as duas coisas sim. As duas juntas, a agravante e a majorante. Isso. Mas como quase sempre no direito, tem exceção.
E aqui ela é bem específica. Se a única circunstância do caso concreto for a relação de autoridade entre o agente e a vítima, aí não pode aplicar as duas. Aplica-se só a majorante do 226, inciso 2. Ah, então se a única base for a autoridade, usa só a causa de aumento específica para não valorar o mesmo fato duas vezes. Perfeito, exatamente isso. Agora, se além da autoridade existir outra situação da linha F do 61, segundo I, como violência doméstica, coabitação, hospitalidade, aí sim podem incidir as duas, a agravante genérica e a majorante específica. É preciso analisar bem os fatos. Muito claro. Evita uma punição dupla indevida só pela relação de autoridade. Próximo tema. 1205. Esse é sobre furto. A pergunta é simples. Se a pessoa que furtou devolve o bem imediatamente e por completo para a vítima, isso por si só já configura o princípio da insignificância? E a resposta do STJ de outubro de 2023 também foi simples. Não. A restituição imediata e integral é importante, claro, é um fator a ser considerado, mas sozinha não garante a insignificância. Então não adianta só devolver a carteira logo depois de furtar. Culosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Aquela análise completa dos 4 requisitos. Exatamente. A devolução pode até influenciar na análise desses vetores, mas não substitui essa análise conjunta. O foco da insignificância é na conduta como um todo, não só no resultado final para o patrimônio da vítima. Entendido. A análise é mais profunda do que apenas o prejuízo financeiro. E para fechar este bloco, o tema 1202, estupro de vulnerável e continuidade delitiva. É possível aplicar a fração máxima de aumento de pena lá do artigo 71 do Código Penal, que normalmente indica 7 ou mais crimes, mesmo quando não se sabe exatamente quantos atos sexuais aconteceram? Sim, o STJ entendeu que é possível. A tese é de outubro de 2023. Mesmo que não dê para contar certinho, foram 8, 10, 15 atos. Se o período de tempo em que os abusos ocorreram foi muito longo e as provas mostram que os atos eram recorrentes, frequentes nesse período, Mesmo sem saber o número exato, a duração e a frequência podem justificar o aumento máximo. isso. O longo período e a recorrência das condutas podem ser suficientes para concluir, com segurança, que foram praticados 7 ou mais atos, justificando a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva. O STJ valorizou esses elementos, até pela dificuldade de provar o número exato de atos nesses crimes, que geralmente ocorrem às escondidas. Faz todo sentido, considerando a natureza desses crimes e a dificuldade da prova. Bom, essas 5 teses já dão uma boa dimensão da importância de acompanhar as definições do STJ, né? Elas realmente uniformizam a aplicação da lei penal. Sem dúvida alguma, é um impacto direto no dia a dia de quem atua na área criminal, seja na acusação, na defesa ou julgando. Ficar atualizado com a jurisprudência dos superiores é, assim, fundamental. Não é nem recomendável, é essencial mesmo. Concordo plenamente. Bom, com isso a gente fecha esse primeiro bloco sobre direito penal. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos então dar sequência à nossa exploração, continuando, a análise das teses de recursos repetitivos do STJ em direito penal que a gente começou. Neste bloco, o foco vai ser em 5 teses. A 1197, depois 1172, 1171, 1168 e a 1166. Preparados para a gente entender o que foi decidido? Vamos começar pela tese 1197. Essa é bem recente, de junho de 2024. A grande questão aqui era aplicar aquela agravante do Código Penal, a do artigo 61, inciso 2º, a linha F, que fala de crime com violência contra a mulher, e, ao mesmo tempo, aplicar as disposições da Lei Maria da Penha. Será que isso não seria, uma punição dupla? O famoso bis in idem, às vezes, né? Exatamente. Essa era a dúvida central que chegou ao STJ. E olha, a resposta foi bem direta. Não configura bis in idem. A tese que ficou firmada diz que a agravante genérica lá do Código Penal e as normas protetivas da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, podem sim ser aplicadas juntas, coexistem.
A ideia é que são mecanismos diferentes, sabe? Eles se complementam para reforçar a proteção da mulher nessa situação de violência doméstica e familiar. Um atua na esfera da punição geral, o outro na proteção específica. Ah, entendi. Então uma coisa não exclui a outra, na verdade se somam para proteger mais. Interessante. Isso me leva para outra questão de cálculo de pena. A tese 1172, que foi julgada um pouco antes, em outubro de 2023. O debate era sobre a reincidência específica lá na segunda fase da dosimetria da pena. A pergunta era: só o fato de ser reincidente específico já justifica aumentar a pena numa fração maior que aquele padrão de 16? Então, o que ficou definido é que usar apenas a reincidência específica para um aumento maior que 16 é até possível, mas, assim, é bem excepcional. E não basta só dizer que é reincidente específico. Precisa de uma fundamentação muito detalhada. Tem que ser baseada em dados concretos do caso, que mostrem por que aquele caso específico justifica um aumento maior, sabe? Não é algo automático, de jeito nenhum. A regra do 16 continua sendo o padrão. Para fugir dela, tem que justificar muito bem. Entendi. Nada de aplicar no automático, precisa ser bem fundamentado no caso concreto. Ok. Falando agora sobre elementos do crime. Tese 1171, de dezembro de 2023. E quando o roubo é feito com um simulacro de arma? Tipo uma arma de brinquedo, uma réplica. Seria possível, nesse caso, substituir a pena de prisão por uma pena restritiva de direitos, como prestação de serviço, por exemplo? A resposta do STJ foi um não bem claro. O ponto-chave é o seguinte: o uso do simulacro, mesmo não sendo uma arma de verdade, é suficiente para configurar a grave ameaça. E a grave ameaça é o elemento essencial do crime de roubo, né? A lei penal, lá no artigo 44, inciso I do Código Penal, proíbe a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos se o crime foi cometido com violência ou grave ameaça. Então, mesmo sendo um simulacro, a intimidação, a grave ameaça, ela está presente. E isso impede a substituição. A percepção da vítima conta muito aí. Faz todo sentido. A vítima não tem como saber na hora se a arma é de verdade ou não. O medo é real. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda na interpretação das condutas, tese 1168 de agosto de 2023. Essa envolve aqueles crimes do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigos 241A e 241B. São aqueles ligados a material pornográfico infanto-juvenil. A dúvida que existia era se um desses crimes seria, na verdade, só uma etapa para cometer o outro. Um seria meio para o outro, digamos assim. Como ficou isso? O STJ definiu que são crimes autônomos. As condutas descritas em cada artigo são diferentes, são distintas. O 241A fala em oferecer, trocar, disponibilizar o material. Já o 241B fala em adquirir, possuir, armazenar. O tribunal entendeu que uma coisa não é necessariamente um meio para outra. E qual a consequência prática disso? É que é possível reconhecer o concurso material de crimes. Ou seja, se a pessoa praticar as duas condutas, ela pode responder pelos dois crimes separadamente e as penas vão ser somadas. São infrações independentes. Certo, então não há absorção de um pelo outro. Cada conduta é um crime separado. Entendido. E para a gente fechar este bloco, vamos para a tese 1166, julgada em outubro de 2023. Ela definiu a natureza de um crime bem específico, a apropriação indébita previdenciária. Aquele do artigo 168A do Código Penal. A questão era, esse crime é formal, que se consuma com a simples conduta de não repassar, ou ele é material, que exige um resultado? Pois é, essa definição é crucial. E o STJ afirmou que se trata de um crime material. E isso tem uma consequência processual bem importante, né? O crime só se considera consumado, ou seja, completo, quando acontece a constituição definitiva do crédito tributário lá na esfera administrativa. Quer dizer, não basta o patrão descontar do empregado e não repassar para a Previdência. É preciso que a Receita Federal faça todo o processo administrativo, apure esse débito e o lance formalmente como uma dívida tributária. Sem esse lançamento definitivo do crédito, não tem crime consumado. Isso segue a linha do que já dizia a súmula vinculante 24 do STF
para crimes tributários em geral. Ah, então precisa da atuação do fisco confirmando a dívida para poder ter a ação penal. Clareza importante mesmo. Bom, então passamos por essas 5 teses aqui neste bloco. A 1197 sobre violência doméstica e o bis in idem, a 1172 sobre a dosimetria na reincidência específica, depois a 1171 tratando do roubo com simulacro, a 1168 que esclareceu os crimes lá do ECA e, por fim, a 1166 definindo a natureza da apropriação indébita previdenciária. Esperamos que essa nossa conversa, essa análise mais focada tenha sido útil para clarear esses pontos da jurisprudência penal. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa nossa jornada pelos julgados do STJ. Até lá! Olá, vamos começar mais um bloco. Dando continuidade à nossa análise anterior, o foco agora são as próximas 5 teses de direito penal fixadas pelo STJ, né? As de número 1155, 1144, 1143, 1121 e 1110. A missão continua: pegar o essencial dessas decisões. Vamos lá. Isso aí. Vamos dar uma olhada nos pontos cruciais, né, e nas implicações práticas desses entendimentos. São importantes porque vêm de recursos repetitivos, então orientam todo mundo. Começando então pela tese 1155. A discussão aqui é se aquele tempo de recolhimento domiciliar noturno, sabe, aquela medida cautelar, se ele conta para diminuir a pena no final, a detração. Certo. E tem outra coisa, precisa ter a fiscalização por tornozeleira eletrônica para esse tempo valer, ou não. Então, a decisão do STJ, lá de novembro de 2022, foi bem clara. Diz que sim, esse período restringe a liberdade, então tem que contar para detração, seja da pena de prisão ou mesmo de medida de segurança. Ah, interessante. A lógica por trás é a proporcionalidade e também aquele princípio do não bis in idem, para evitar punir 2 vezes pela mesma coisa, né? Faz sentido. E a tornozeleira? Se o Estado não dá o aparelho, o réu se prejudica? Não, de jeito nenhum. O STJ definiu que o monitoramento eletrônico não é obrigatório para ter a detração. Ah, bom saber. A falta do aparelho que, vamos combinar, é responsabilidade do Estado fornecer. Isso não pode prejudicar o acusado. As horas de recolhimento viram dias para detração. Só se despreza a fração menor que 24 horas. Entendi. O mais importante aqui é a restrição efetiva da liberdade, sabe? Não depende da tecnologia de vigilância estar lá ou funcionando. Perfeito. Bom, seguindo para a tese 1144. Essa fala do aumento de pena no furto durante o repouso noturno. Artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Mas o que é exatamente repouso noturno para a justiça? Essa tese, de junho de 2022, ela confirma aquele aumento de 1/3 na pena e define o repouso noturno como o período em que a sociedade, de modo geral, descansa. Isso tem que ser visto caso a caso, claro. Certo. O ponto central é a maior vulnerabilidade. Tem menos gente na rua, menos vigilância sobre as coisas. Isso facilita o crime, né? Ah, tá. Quer dizer, então, que não importa se a vítima específica estava dormindo ou acordada, ou se o furto foi numa loja, por exemplo? Exatamente. É irrelevante se as vítimas dormiam ou não, ou se o local era um comércio, uma via pública, uma casa vazia, até um carro. Uhum. O que pesa para o aumento da pena é o crime acontecer à noite, nesse contexto de menor vigilância social. É o repouso da coletividade, digamos assim. Entendido. Bem claro. Agora, a tese 1143. A gente sabe que, normalmente, o princípio da insignificância não se aplica para o contrabando de cigarros, né? Por causa da saúde pública, segurança. Isso. Mas essa tese trouxe uma flexibilização, certo? Sim, mas colocou um critério bem objetivo. Em setembro de 2023, o STJ disse que a insignificância pode sim ser aplicada no contrabando de cigarros, mas só até um limite. 1.000 maços apreendidos. 1.000 maços? Consideraram que, até essa quantidade, a conduta teria baixa reprovabilidade. Entendi. 1.000 maços. Mas imagino que tem alguma ressalva aí. Tem sim, e é fundamental. A reiteração da conduta. A habitualidade. Exato. Se ficar comprovado que a pessoa faz daquilo um hábito, mesmo que as apreensões individuais sejam menores que 1.000 maços, aí a insignificância não vale. Certo. Porque a repetição mostra uma periculosidade social maior, um desprezo pela lei, né? Isso até levanta uma discussão sobre como provar essa habitualidade, mas a regra ficou essa. Faz todo sentido.
Bom, chegamos na tese 1121. Existe uma dúvida, né? Se dava para desclassificar o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, contra menor de 14 anos, para importunação sexual, do 215-A. Talvez porque o ato foi, sei lá, rápido, superficial. O que o STJ falou? Olha, aí o STJ foi bem categórico. A decisão é de junho de 2022. Se teve o dolo específico, ou seja, a intenção clara de satisfazer a própria lascívia ou a de outra pessoa, qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ponto final. Nossa. Então, assim, a intensidade do ato, a duração, nada disso muda a classificação. Mesmo um toque rápido, por exemplo. Não muda para fins de desclassificar para importunação sexual. A tese é taxativa nisso. A rapidez, a superficialidade da conduta, nada disso permite mudar o crime. Entendi. A lei presume de forma absoluta a vulnerabilidade do menor de 14 anos. É isso que define o crime como estupro de vulnerável e não outro. Claríssimo. Bom, para a gente fechar este bloco, a tese 1110. Teve aquela mudança na lei em 2018, né? A Lei 13.654, que tirou a arma branca como causa específica de aumento de pena no roubo. Isso mesmo. A pergunta que ficou foi: usar uma faca no roubo, por exemplo, ainda pode ser considerado para aumentar a pena base, lá na primeira fase do cálculo da pena? Pode, sim. A orientação do STJ de maio de 2022 é que, embora não seja mais uma majorante automática lá na terceira fase, Certo. O uso da arma branca pode sim justificar um aumento na pena base, na primeira fase. Mas, claro, só se as circunstâncias concretas do crime mostrarem uma gravidade maior por causa disso. E o juiz tem que fundamentar bem, né? entendi. Mas o STJ, ao julgar um recurso, pode obrigar o tribunal local a fazer essa análise e aumentar a pena base por causa da arma branca? Aí não. A tese também deixou claro isso. Não cabe ao STJ determinar essa migração da circunstância para a pena base, sabe? Nem obrigar o tribunal de origem a fazer isso. Ah, tá. Isso é por respeito à discricionariedade do juiz local na hora de aplicar a lei nova que é mais benéfica, a novatio legis in melius. Ele que avalia as particularidades do caso concreto. Perfeito. Então, recapitulando rapidamente, a gente viu a detração por recolhimento noturno, mesmo sem tornozeleira, o critério social para o furto noturno, o limite e a exceção importante da insignificância no contrabando de cigarros, a impossibilidade de desclassificar estupro de vulnerável pela natureza do ato e, por fim, como a arma branca ainda pode pesar na pena do roubo, mas na pena base e com fundamentação. Foi uma análise bem concentrada, mas essencial. Com certeza, são decisões que vão ajustando a aplicação da lei penal, mostrando como a interpretação jurídica evolui e se adapta às situações concretas, né? Fica a reflexão de como esses detalhes técnicos impactam a vida das pessoas, no fim das contas. Exato. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu essa análise? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até lá. Olha, esse informativo que a gente está analisando é realmente extenso. Vamos começar mais um bloco, então, dando sequência à nossa exploração anterior, né? O foco agora vai ser mergulhar nas próximas 6 teses que o STJ firmou em direito penal. Vamos passar pelos temas 1077, o 1006, 992, também o 934, 933 e, para fechar, o 924. Preparados para entender o que o STJ decidiu sobre esses pontos específicos? Ok, vamos desembrulhar isso. O tema 1077 trata de como condenações antigas, aquelas lá do passado, influenciam a pena. Como funciona isso? Pois é, essa é uma dúvida recorrente. O tema 1077 veio para colocar um pouco de ordem nisso. Basicamente, ele diz o seguinte: condenações criminais definitivas, que já não contam mais para reincidência, sabe? Elas só podem ser usadas para uma coisa: pesar negativamente nos antecedentes criminais. Isso lá na primeira fase da dosimetria da pena. Certo, só nos antecedentes. Exato. E o ponto-chave é que elas não podem ser usadas para piorar a avaliação da personalidade do agente ou da conduta social dele, o que é, assim, fundamental aqui, essa delimitação bem clara, né? Para evitar que o mesmo fato antigo seja valorado negativamente 2 vezes. Impede a dupla valoração. Ah, entendi.
Evita uma dupla punição pelo mesmo histórico, digamos assim. Faz todo sentido. Avançando então para o tema 1006, que já entra na execução da pena. O que acontece com a data base para progressão de regime quando as penas são unificadas? Tipo, surge uma nova condenação no meio do caminho. Ótima pergunta. O STJ definiu, no tema 1006, que a unificação das penas, que é quando você soma o restante da pena que a pessoa está cumprindo com uma nova condenação, né? Essa unificação não altera a database para concessão de novos benefícios na execução. Não altera. Então, o que isso significa na prática? A contagem para o próximo benefício continua do marco anterior, mesmo somando essa nova pena. Isso mesmo. A unificação, claro, impacta o montante total da pena a cumprir, o que pode até adiar o momento do benefício, mas ela não reinicia o prazo para progressão que já estava correndo a partir da última database estabelecida, seja prisão, seja uma falta grave anterior. A contagem continua. Entendi. Traz uma certa previsibilidade, né? Mesmo com a nova condenação. Exatamente. Agora, o tema 992, que volta a olhar para o direito do menor, uma medida socioeducativa, ela pode continuar mesmo depois que o jovem completa 18 anos? Pode sim. A tese é bem direta nesse ponto. A superveniência da maioridade penal, ou seja, o fato de o jovem completar 18 anos, não interfere automaticamente nem na apuração do ato infracional que ele cometeu quando era menor, nem na aplicação ou continuidade de uma medida socioeducativa que já estava em curso. Mesmo uma medida como liberdade assistida, por exemplo? Sim, como a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade, a medida continua. Se a gente conectar isso com o espírito do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ideia é que a responsabilidade pelo ato que foi praticado na menoridade se estende para fins de cumprimento da medida. Claro, tem um limite. Ah, tem um limite. Qual seria? Tem. A medida não pode ir além dos 21 anos de idade do jovem. Esse é o teto estabelecido pela lei. Entendido. Agora um tema que, nossa, sempre gera muita discussão. Tema 934. Quando que o crime de furto é considerado consumado? Precisa ter a posse tranquila da coisa? Esse é um clássico. É o famoso debate sobre a consumação do furto. O STJ, nesse tema, consolidou a adoção da teoria da amotio ou apprehensio. A tese diz que o crime de furto se consuma com a simples posse de fato da coisa furtada, é a inversão da posse. Tirou da esfera de disponibilidade da vítima, pegou para si, pronto. Espera aí. Então, mesmo que seja por um curto período de tempo, e mesmo que tenha perseguição logo em seguida e a pessoa seja pega? Exatamente. Não precisa ter posse mansa, pacífica ou desvigiada. A simples inversão da posse, mesmo que instantânea e seguida de perseguição policial ou da vítima, já configura o crime de furto consumado e não apenas uma tentativa. Nossa, isso é bem impactante na prática, né? Muda bastante a classificação do crime em muitos flagrantes. Com certeza. A teoria da amotio facilita a caracterização do crime consumado nessas situações. E ainda nessa linha de crimes patrimoniais e relacionados, o tema 933 aborda o princípio da consunção, aquela ideia de um crime absorver o outro. Quando que a falsificação é absorvida pelo descaminho? Isso, a consunção ou princípio da absorção. A tese 933 trata da relação entre falsificação de documento, por exemplo, e o crime de descaminho. Descaminho é aquele crime de eludir o pagamento de imposto na entrada ou saída de mercadoria, né? O STJ afirmou que quando o crime de falsificação, que seria o crime meio, se exaure completamente no descaminho, que é o crime fim, e não tem mais nenhuma potencialidade lesiva por si só, aí sim ele é absorvido. O descaminho engole a falsificação. Mesmo que a pena da falsificação em tese seja maior que a do descaminho? Isso não é curioso? É um ponto interessante, né? Mas a tese diz que sim, mesmo que a pena do crime meio, falso, seja maior. O foco da análise do STJ foi na relação de meio e fim, e na ausência de potencialidade lesiva residual do falso. Ou seja, o falso só serviu para aquele descaminho específico e pronto, acabou ali sua função ilícita. Entendi a lógica. Para fechar este bloco, então, o tema 924. Aquela situação clássica, um estabelecimento comercial cheio de câmeras, alarme, vigilante. Isso torna impossível cometer um furto ali? Configura crime impossível? Ah, essa é uma questão muito prática. E a resposta do STJ na tese 924 foi não.
A existência de um sistema de segurança ou de vigilância eletrônica, por mais sofisticado que seja, não torna, por si só, o crime de furto impossível. Então mesmo com toda essa parafernália de segurança, o crime ainda é considerado possível? Exato. A vigilância, claro, dificulta enormemente a ação do agente, reduz drasticamente a chance de sucesso. Mas não elimina totalmente a possibilidade do crime. O STJ entende que não se trata de ineficácia absoluta do meio empregado pelo criminoso ou impropriedade absoluta do objeto. Sempre pode haver uma falha no sistema, uma distração do vigilante, uma astúcia maior do agente, enfim, uma possibilidade, ainda que remota, de o furto se consumar. Por isso, afasta-se a ideia de crime impossível nesses casos. Entendi. A dificuldade aumenta, mas a impossibilidade absoluta não se configura só pela vigilância. É um detalhe importante. E com essa análise dos temas 1077, 1006, 992, 934, 933 e 924, que passaram por dosimetria, execução, ato infracional e teoria do crime, a gente fecha mais esse segmento da nossa conversa sobre as decisões relevantes do STJ. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise. Olá, chegamos ao nosso último segmento sobre direito penal, focando hoje em 5 teses bem importante do STJ em recursos repetitivos. São as teses 918, 916, 901, 646 e a 596. E antes de começar, um agradecimento muito especial ao Dr. Paulo Luiz. Nossa organização que ele fez por disciplina ajudou demais a gente aqui. E só para lembrar, né, esses repetitivos são chave porque o STJ usa eles para, digamos, pacificar o entendimento sobre temas que aparecem muito no país todo. Viram um guia para as decisões futuras. Exatamente. Essa função do STJ de unificar é vital. Consolida o entendimento, né? Traz mais segurança jurídica, mais previsibilidade na aplicação da lei penal, fundamental para o sistema. Perfeito. Então vamos lá. A primeira é a tese 918. Tema super delicado. Estupro devulnerável, artigo 217-A do Código Penal. A grande questão era, se a vítima menor de 14 anos concordasse, isso afastava o crime. E a resposta do STJ lá em 2015 foi um não bem direto. A tese é clara. Basta ter a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ponto. O consentimento, a experiência sexual anterior, até mesmo o namoro, nada disso importa para caracterizar o crime. A vulnerabilidade é absoluta pela idade. Foi uma escolha do legislador para proteger integralmente essa faixa etária. Entendi. Isso traz uma objetividade necessária, né? Tira aquela discussão subjetiva sobre maturidade ou se houve consentimento real num caso desses, com menores de 14. Sem dúvida. Clareza nesses temas é essencial. E falando em momentos decisivos, tem a tese 916, sobre quando o crime de roubo se consuma. Tinha aquela briga, né? Se precisava da posse tranquila, a tal posse mansa e pacífica do bem. Ah, sim. Aquela ideia de que o ladrão tinha que conseguir escapar com a coisa por um tempo. Isso. Mas o STJ, também em 2015, disse que não precisa disso. O roubo acontece e se consuma no momento em que o criminoso inverte a posse, ou seja, tira o bem da vítima usando violência ou grave ameaça. Não faz diferença se foi por pouco tempo ou se teve perseguição logo depois e a polícia recuperou o bem. Aquela posse tranquila, sabe? Desvigiada. Isso se tornou irrelevante. O que conta é a retirada do bem sob violência ou ameaça. Então, o foco é mesmo na ação, na retirada do bem, do controle da vítima sob coação. Não importa muito o que vem depois. Isso muda bastante a forma de ver o crime, imagino. Muda sim. E essa linha mais objetiva aparece de novo na tese 901. É sobre o crime lá do Código de Trânsito, artigo 310. Entregar a direção para pessoa não habilitada ou bêbada, enfim, sem condições. A dúvida era, tem que provar que isso criou um perigo concreto, real, ou só entregar o carro já é crime? Seria, então, um crime de perigo abstrato, nesse caso. Exatamente. Perigo abstrato. O STJ decidiu também em 2015 que sim, não precisa provar lesão ou perigo concreto de dano. A lei já considera perigosa a própria conduta de permitir, confiar ou entregar a direção para alguém naquelas condições do artigo. A ideia aqui é prevenir, proteger a segurança no trânsito antes que o pior aconteça.
Faz total sentido. Uma proteção antecipada mesmo. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa interação com a polícia, tem a tese 646, falsa identidade, artigo 307 do Código Penal. E quando a pessoa mente o nome ao ser presa, pode alegar que era autodefesa? É uma alegação bem comum essa, mas o STJ já em 2013 falou: não pode. A conduta é crime, sim, é típica. A tese diz que alegar autodefesa não tira o crime de falsa identidade. É importante diferenciar. O direito de não produzir prova contra si mesmo, não se autoincriminar, permite ficar calado, né? Mas não dá o direito de mentir ativamente para a polícia sobre quem você é. São coisas distintas. Certo, entendi a diferença. O silêncio é passivo, uma garantia. Mentir a identidade é uma ação, né? Para enganar mesmo. E, para a gente fechar esse bloco, a tese 596. Essa é sobre posse de arma de fogo de uso permitido, mas que está com a numeração raspada, adulterada. A questão era se aplicava aquela abolitio criminis temporária do Estatuto do Desarmamento. Pois é. Aqui o STJ, em 2013, colocou um ponto final na questão do tempo. Aquela anistia temporária, o período em que ter esse tipo específico de arma não era crime, para incentivar a entrega, acabou. E para essas armas de uso permitido, com numeração adulterada, o prazo final foi 23 de outubro de 2005. Depois dessa data, possuir essa arma é crime, previsto lá no artigo 16 da Lei 10.826. A anistia expirou para elas. Importante essa definição temporal. Nossa, essas 5 teses cobriram muita coisa, hein? Desde dignidade sexual, patrimônio, segurança no trânsito, relação com a autoridade, até controle de armas. E, mais uma vez, muito obrigada ao Dr. Paulo Luiz pela organização, que facilitou demais essa nossa conversa. Com certeza, fica claro, né, o esforço do STJ para unificar a interpretação da lei penal. Mas é sempre bom lembrar, mesmo com essas teses firmadas, o direito não para. O debate sobre os detalhes de cada caso, as situações que talvez não se encaixem perfeitamente na regra geral, isso continua todo dia nos tribunais, buscando sempre aquele equilíbrio entre a norma e a justiça do caso concreto. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Para quem nos ouviu até aqui e curtiu essa análise, ficou o convite. Se inscreva e deixe o seu like aqui no canal Juris 360 Lab para continuar acompanhando nossas explorações jurídicas. Muito obrigada pela companhia.